do Senhor a todos. O que você tem ofertado ao Senhor? Esta é uma pergunta que eu tenho para os irmãos. Lá no capítulo 4, do verso 2 em diante, diz que Eva, ela teve 2 filhos. Abel, que se tornou pastor de ovelhas, né? E Caim, que era agricultor. Que passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Mas o Senhor, ele aceitou a oferta de Abel, mas não ofertou a oferta de Caim. E por isso Caim se irou-se, né, com o seu irmão. Caim, ele trouxe até mesmo sobre o seu rosto um transtorno, né? Devido o Senhor não ter aceitado a sua oferta. Mas quando Deus ele expulsa Adão e Eva lá do jardim, né, devido ao pecado, Deus deu um ensinamento a Adão e Eva e eles saíram de lá com esse ensinamento e passou para os seus filhos. Até porque não tem como a gente oferecer nada a uma pessoa sem a gente conhecer. Então, no meu ver, se Abel e Caim ofertavam ao Senhor, eles tinham uma vida com Deus. E Deus conhecia o coração deles. Então, o Senhor aceitou a oferta de Abel, não só porque era uma oferta boa, né? Lógico que era uma oferta agradável aos olhos do Senhor, mas era sobre o coração de Abel. Porque a palavra do Senhor diz que Abel, ele era um homem justo. Ele era um homem justo aos olhos dele. Mas Caim não. A palavra do Senhor nos ensina que Caim, ele não era uma pessoa reta. Ele não era uma pessoa boa, mas uma pessoa do maligno. Até porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós não maquinamos o mal contra os nossos irmãos, ainda mais contra a nossa família, né? E Caim não. Caim, ele matou o seu irmão. Ou seja, ele já maquinava o mal no seu coração. Então, o que você tem ofertado a Deus? Deus não está interessado nas suas boas obras, as boas obras das suas mãos, do que você tem colhido, do que você tem plantado, do seu esforço, do seu trabalho. Deus, ele tem um interesse? Tem. Deus abençoa a obra das nossas mãos, mas Deus quer saber o que você tem a oferecer, o que tem passado no seu coração. Qual as boas obras que você tem passado? Qual o sentimento que tem chegado ao seu coração? Porque ele deu uma lição para Caim, que o mal, ele bate na nossa porta. O pecado bate na nossa porta. E se nós deixar entrar, nós começamos a maquinar o mal no nosso coração e Deus não vai se agradar. Então, quando nós tiver algo a oferecer ao Senhor, o Senhor não vai aceitar. Porque tudo aquilo que a gente faz que é do maligno, Deus ele não aceita. Porque Deus ele não gosta do mal. Lá no livro de 1 João, no capítulo 3, no verso 11 diante, diz assim, ó: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que ele não era uma pessoa boa e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Ou seja, Abel era um homem justo diante ao Senhor. Então Deus ele estava interessado na vida de Caim, como Abel era diante dele. Né? Deus agradou dele por ele ser um homem reto, um homem justo diante de Deus. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 24, diz: a Jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Deus, ele ensinou para Caim ali que o que Caim estava trazendo sobre o seu coração não era algo bom, que ele ia ter consequências, o pecado. Mas Caim não deu ouvido, ele foi para lá, para o pasto, e matou o seu irmão. Mas aqui diz que nós temos um Jesus que nos purifica. Aqui diz que Jesus ele derramou o sangue dele por nós. Que Jesus ele nos limpa, ele nos dá um ensinamento, né, que nós devemos vigiar a nossa vida. Nós devemos olhar para dentro do nosso coração que tem passado. Porque para pensar, como nós vamos oferecer algo a Deus com um coração tão podre? Como você vai dar o seu louvor a Deus, a sua gratidão, a sua fé, a sua esperança, né, a sua oração? Como vai chegar no trono do Senhor com o coração cheio de ódio, de raiva, o coração maquinando o mal contra o irmão, contra o amigo, contra o vizinho, contra a família? Deus não se agrada do mal. O diabo sim se agrada. O diabo sim, mas Deus não. Então, o que você tem ofertado? O que nós temos ofertado ao Senhor? Como a nossa oferta vai chegar aos olhos de Deus e ser agradável, como foi agradável com Abel, como ele aceitou a oferta de Abel, como nós temos que ser justos diante do Senhor. Então, que você possa parar e refletir. O que você tem ofertado? Como você tem ofertado ao Senhor? De qualquer forma? De qualquer maneira? Não. Para e pensa que quando nós ofertamos ao Senhor de toda a nossa alma, nosso espírito, de toda a nossa gratidão, a nossa fé, Ele recebe e Ele nos responde com a doce e suave voz que vem do Senhor, o Espírito Santo,
que Ele possa te ensinar, que você possa ofertar algo sobre o coração de Deus, que Deus possa te abençoar, te libertar, te curar, em nome do Senhor Jesus, que você possa receber esta palavra, essa reflexão para a sua vida. Amém?